dessas pesquisas serem tocadas é muito grande. Perfeito. E aí a gente volta nas peças do Museu Paulista. O Museu Paulista tem duas peças mais específicas relacionadas ao São Vicente, as duas do século XVI, Tá. e as duas encontradas, assim, ou pelo menos encontradas por acaso. Uma delas é a mais antiga inscrição religiosa do Brasil, que é uma pedra que ficava na parte frontal da igreja, Tá. que está isso assim, aqui mandou fazer o padre Colasso em 1559. Ela foi encontrada numa reforma da igreja no final do século XIX, jogada numa parte de trás. Todo esse tempo escondido. Escondida. E foi achada no final do XIX e foi doada para o Museu Paulista através de uma ação do Benedito Calixto, que na mesma época enviou também o Pelourinho, que também tinha sido tirado e estava jogado ao relento. E ele, com o Toné, que era diretor do Museu Paulista, numa preocupação de manter essas peças, ele faz um processo de doação da Prefeitura de São Vicente para o Museu Paulista em 1917. Então, nossa ideia era trazer essas duas peças no aniversário da cidade do ano que vem. Tá? Nós ficaríamos, a proposta é de 6 meses. O Adilson, que esteve aqui dando palestra, é uma das pessoas responsáveis por essa autorização, e ele falou que por ter conhecido a casa, por conhecer o trabalho que está sendo feito, a opinião dele e o voto dele será favorável. Então a gente espera que a gente consiga trazer, que eu acho que valorizaria muito uma discussão sobre patrimônio na cidade. E quando que viria essas peças, Marcos? Você tem uma A ideia é no aniversário da cidade, que é 22 de janeiro, né? Mas pode ser uma semana antes, mais ou menos ali, que a gente sempre faz um trabalho lá pelo dia 13 a 18 de janeiro, que é a data de aniversário da Casa Martim Afonso. Tomara que dê certo, né, trazer essas peças, principalmente que são peças importantíssimas, até para falar da história, né, de São Vicente. E já que nós tocamos aí na questão do sítio na Pimentel, Marcos, eu gostaria que você fizesse uma pequena explanação, ou uma grande explanação, sobre o sítio, né? Nós estamos coordenando toda a questão lá dos trabalhos, eu digo eu e você, né? Estamos coordenando várias pessoas lá na equipe, trabalhando. Gostaria que você falasse um pouco de como começou o trabalho, para eu não ficar falando, né? Então, como é que começou esse trabalho de monitoramento arqueológico lá das obras, que é a obra de construção do Boulevard, né? Então, como é que começou todo esse processo antes de ter encontrado o sítio na Pimentel? Infelizmente, São Vicente perdeu muito através dos anos, né? De uns 3 anos para cá, desde a criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Vicente pelo prefeito Tércio Garcia, né, e com o apoio do secretário de Cultura, Renato Caruso, houve uma mudança numa linha de atuação da prefeitura que a gente acha extremamente importante. Ou seja, então, assim, foi nos dada a oportunidade, como conselho, de atuar em algumas obras. Então, uma das coisas que o Condefase tem atuado é o seguinte: qualquer obra na área central de São Vicente necessita se for numa área importante historicamente, vai ter pesquisa arqueológica. Tá? Então essa é uma determinação do Conselho. Tá? Porque nós, como Conselho Municipal, nós nunca podemos ser menos restritivos que o IPHAN. Sim, perfeito. Claro, perfeito. Porque ele é órgão maior, mas nós podemos ser mais restritivos. Então, o IPHAN pode falar, olha, não é importante fazer a pesquisa arqueológica, mas para nós de São Vicente, coisa que o IPHAN não falou. Sim, o IPHAN, muito pelo contrário. Só dando um exemplo. Ele achou um exemplo. Então, foi dado esse apoio e o Conselho tem cobrado isso. E o prefeito tem enviado esses projetos para nós. Quando foi feito esse projeto da Ana Pimentel, que é um projeto que está rolando aí há 10 anos praticamente, e agora ele está saindo, foi um projeto que foi feito a pedido da própria Cúria Diocesana, de transformar aquela ali numa área de boulevard. Eles vão mudar uma área de uma espécie de festas que ele tem e de cursos para a Rua Ana Pimentel num prédio futuro que eles pretendem construir. E quando foi feito, esse projeto necessitaria a passagem de um novo duto de água no meio da Rua Ana Pimentel. E novas questões de iluminação, mobiliário urbano. E nós falamos, olha, tem que ter, mas não vai ser tão profundo, não. Vamos fazer, precisa fazer, a cidade não pode perder essa oportunidade. E a gente acompanhou a obra desde o começo com você, e, vamos dizer, praticamente 90% da rua, 80% da rua, nada realmente foi encontrado, a não ser vestígios normais que se encontram. Garrafas, louça, coisas de século XIX, faianças. Tipo. Mas quando chegou próximo à igreja matriz,
saiu alguns ossos, onde nós paramos o processo, e aí a gente entrou com uma vala de inspeção, depois de algumas semanas, porque entrou um momento de chuva, que teve que parar, etc. Quase uma semana parada. Até por respeito aos enterramentos cristãos, né? Porque sempre a gente sabe que próximo às igrejas existem enterramentos. Apesar de nós estávamos escavando a 6 metros da igreja e no meio da rua que existe ali, pelo menos desde 1800. Tá? Então, nós ali partimos para uma pesquisa numa área que era uma área pública e de trânsito de carros e etc. Tá? Mas aí, então, aí nós fizemos essa vala de inspeção, encontramos aí, no caso, os ossos. Né? E aí, Marcos, eu vou pedir para soltar algumas fotos, primeiro do patrimônio, depois a gente entra nas fotos do sítio e vamos comentando a questão do encontro dos ossos para deixar o pessoal com um pouco de água na boca. Tudo bem, vamos lá. Podemos soltar as fotos? Bom, aí fala a faixa do Dia do Patrimônio Histórico, falando no início, né? E o secretário Renato Caruso, abertura do trabalho, Renato, e eu, né? Perfeito. Aí a parte do público, o pessoal começando, tivemos mais ou menos 30, 40 pessoas cada dia. Em média, tá. Isso, né? Aí a Malu falando da questão indígena, perfeito, né? Falando da questão da FUNAI. A outra faixa aí falando do que do ciclo de palestras. Ciclo de palestras. Aí estava na entrada, né? A outra era da caminhada histórica. Onde que ocorreu? Onde ocorreu, Marcão? O ciclo de palestras ocorreu no Cine 3D, que fica ali na praça, né? Aí, aí já é escavação. Já é escavação, tá. Aí sou eu dentro da escavação. Aí já é uma parte do que foi encontrado, né? Aí, foi o começo, né? Aí você pode ver que só está um pedaço, aí uma tíbia. Uma tíbia, etc. Para quem não entende a parte da canela aí do ser humano, né? Pode passar a próxima. Aí a relação com a rua, né? O corte, a relação com a rua. Lembrando que nós estamos aí a mais ou menos 50 centímetros da área rua, de né? Profundidade. Aí uma parte de um maxilar, né? Sim, tá bonita essa foto, eu não conhecia as fotos. Com alguns dentes. Alguns dentes. Aí também já a parte do fêmur de um outro ângulo, né? Tá. Então, porque houve uma coisa assim... Vamos só passando, aí só tá. Passando. Aí é exatamente como em posição que está na rua. Isso. A matriz estaria à esquerda. À esquerda. Né? Pode passar. Aí o prefeito Tércio, o Vitor Hugo Mori, eu, você, ali as pessoas vendo conversando né, a respeito do achado. Né? Aí o Marco Lança, que fez a palestra do Condefat. Aí você. Aí eu aí. Escavando o sítio. Próximo. Tem mais alguma foto? Aí uma outra parte da palestra, acho que é o Vitor Hugo Mores. Eu acho que é assim o Vitor. A palestra do Vitor. Então, aí você ia falar a respeito de uma particularidade aí do sítio. Então, a gente começou, quando apareceu os ossos, houve essa questão. É um enterramento conhecido da igreja. Bom, primeiro... é que ele fugia de uma série de características. Mas antes das características, assim, a gente sabe que pelo menos até 1870 os enterramentos eram feitos na igreja de São Vicente. Tá. Tem lápis lá de 1870. Então, ele teria no mínimo 140 anos. Tá? Depois, mas a gente sabe que aquela rua existe desde 1800, no mínimo. Perfeito. Então, ele já teria 210 anos. Tá? Correto. Então, a gente estaria trabalhando. E não parecia um enterramento, até pela postura, tal. Não havia nenhum vestígio de nenhum pano. É claro que o pano apodrece muito mais rápido, mas não havia um botão. E havia sempre junto ao sítio, sempre aos achados, cerâmica indígena, concha, né? Perfeito. Algumas marcas que pareciam fogueiras, etc. E aí começou aquele negócio. Lembra um sambaqui. Sim, né? sim. Lembra um sambaqui. Mas ficamos aí, a gente nunca... não podia bater o martelo. Olha, ou é cristão, ou é indígena, ou é, quer dizer, indígena ou sambaqui, né? Então você tem três etapas. E havia uma outra coisa que aparecia que era muito interessante, que era uma cerâmica, ou pelo menos o que parece ser uma cerâmica muito grossa, de mais ou menos 2 dedos, muito grossa, e parece ser pedaços de um piso. Perfeito. Tá? E aí isso foi sendo recolhido, o trabalho está sendo feito com extrema
minúcia, dedicação e tal. E daí, numa pesquisa que a gente fez sobre um sítio arqueológico em Saquarema, Sim. Rio de Janeiro, chamado Sambaqui do Moa, aparece esses vestígios, principalmente essa laje, Perfeito. de uma maneira muito, não vou falar parecida, igual. Tá? E o próprio relatório do sítio nos diz que parece ser realmente o mesmo tipo de enterramento, e lá, coisas de 2.900 a 3.500 anos. Foi mais ou menos o que nós falamos aqui para Então há essa possibilidade, que eu já acho que é realmente totalmente concreta, de que esse sítio seja realmente um sambaqui. E isso seria muito interessante. Seria um marco para a cidade de São Vicente, não só para a cidade de São Vicente, como para todos os trabalhos. Uma área urbana e um tipo de um sítio diferenciado, onde ele tem um limite de uma área menor, parece ser havia um sítio de Sambaqui, que você mesmo falou o nome, que é um sítio diferenciado. São sítios satélites. Você tem satélites, o Binford, é uma teoria do Binford, um arqueólogo, então você tem um sítio central e sítios satélites. Posso falar daquela característica do enterramento? Pode. O que eles, então, naqueles que a gente leu, diz que eles faziam uma cova muito rasa, de 5 a 10 centímetros, onde eles colocavam barro. Depois eles colocavam corpo, colocavam barro por cima, pedras em volta e madeira, e faziam mas praticamente uma queima, né? Sumiu o nome, mas realmente uma queima. E aí aquela cerâmica, tanto de baixo quanto por cima, se cristalizava formando uma espécie de um casulo. Uma concreção, né? Então, o que tirava problemas de odor e etc. Perfeito. E isso é muito característico do que a gente está encontrando lá. Você mesmo falou que está entrando em contato com as pessoas lá do Rio de Janeiro. Isso mesmo. E eu acho que para a gente aqui vai ser um grande achado na Baixada Santista. Com certeza. Bem, Marcos, nosso tempo está acabando, mas assim, quando nós tivermos novas descobertas com relação ao sítio Ana Pimentel, nós vamos estar vindo aqui, eu e você, para falar um pouco mais para o nosso telespectador. Então, Marcos, eu agradeço novamente a sua presença e sempre com ótimas notícias, né? Claro, a gente agradece mais uma vez a oportunidade. E mesmo como palmeirenses, parabéns aos Corinthians pelos 100 anos. Eu tinha que acabar com esse programa, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixo aqui meu grande abraço, uma boa semana para vocês e até o próximo ArqueoNews.